Boa tarde, internauta, esta TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade Itapira. Sou Nino Marcati, estou recebendo Manuel Marques para uma conversa de gente grande. Hoje é sexta-feira, 23 de março de 2012. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Nino. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Manuel Marques é vereador desde 1996, milita na oposição a Barros Munhoz desde aquela época. Fez parte do grupo e foi um dos principais artífices da vitória do Novo Tempo em 2004. Integrou o governo de Toninho Bellini por 6 anos como secretário de governo. Era considerado pelos oposicionistas como prefeito de fato. Deixou o cargo no final de 2010 para assumir a presidência da Câmara Municipal de Itapira. Ontem, Manuel, os partidos que devem integrar a sua base de apoio reuniram-se para oficializar a sua pré-candidatura. Diga-nos como foi essa reunião. Todos os partidos compareceram. Surgiram novos apoios? Na realidade, era uma reunião de trabalho do PV e convidados outros partidos a quais não tinham candidato a pré-candidaturas a prefeito. Então, foram convidados o PT do B, o PTN, o PSL, juntamente com o PV, convidamos o PPL, também do vereador Kleber Borges, e todos, sim, Nino, todos compareceram. Compareceu o Kleber Borges, presidente do PPL, o primo, né, que todo mundo conhece, o Speed, mas na realidade o primo é do PTN, do PT do B, o Ricardo, do PSL, o Danilo. Todos os presidentes estiveram lá, inclusive com vários deles com alguns integrantes do grupo, alguns pré-candidatos também a vereadores na base, foram lá ontem nessa reunião de trabalho. De novo, como você perguntou, mais alguém, e uma surpresa agradável para mim foi a doutora Maíra, que é filha da vereadora Sônia, e o doutor Antônio Carlos, que é o marido da vereadora Sônia. Em que pese assim, não houve convite propriamente, como eu disse, que não haveria convite para integrantes de partidos que já têm pré-candidatura, e o PT, do qual fazem parte, tem a pré-candidatura, mas o Antônio Carlos compareceu, a vereadora justificou que não poderia, então para mim foi uma grata satisfação a presença deles nessa reunião. Você disse que o PPL do Borges compareceu. Ele tende a caminhar junto? Olha, Nino, uma das primeiras coisas que eu perguntei na reunião, depois no final dela e quando a gente terminou, é se eu poderia estar falando nesse momento aqui com você. Eu avisei que estaria nessa entrevista, qual seria o posicionamento que eu poderia repassar. Então hoje eu posso repassar para você que já está junto na campanha do PV, na minha pré-candidatura, o PPL do vereador Kleber Borges, o PTN do primo, o PT do B do Ricardo e o PSL do Danilo. A partir de ontem, nós estamos juntos nessa caminhada. Já integraram a partir de ontem, não havia isso ontem, não havia um compromisso firmado, mas ontem ficou um compromisso verbal assumido por todos, que a partir de ontem nós passamos a caminhar juntos na pré-candidatura Manuel Marques pelo PV. E também que a partir de agora a gente passe a conversar com os outros que estão aí, tanto o pessoal do PDT quanto do PT, mas a gente já passa a conversar em bloco. Certo. Ou seja, o PV mais o PTN, PT do B, PSL e o PPL. Então a gente passa a conversar em conjunto a partir de agora. O PRN parece que já... O PRB ele esteve presente ontem, né, que é do Avena. O que eu fiquei muito feliz, inclusive, porque existe essa conotação de que a qualquer momento o deputado Barros Munhoz pode levar o partido, mas todos falaram em prol da pré-candidatura do Manuel Marques PV, e mesmo que venham a perder o partido, a tendência é eles continuarem fazendo o trabalho junto com a gente, independente para onde o partido for. Particularmente nessa questão, eu quero crer que eu, se fosse o deputado, não faria esse trabalho, porque você fazer esse trabalho até outubro do ano passado, tudo bem, porque você ainda não tem os pré-candidatos, as ideologias. Mas o PRB montou uma ideologia que, a meu ver, não condiz com a ideologia do deputado. Fazer isso hoje é o mesmo que dar uma rasteira no bastidor, realmente. Eu, particularmente, politicamente, não faria isso. Não tenho intenção e nem quero. Quando o partido vem por livre e espontânea vontade, é uma coisa. Até outubro tudo é válido porque você está montando o grupo político, um ano antes das eleições. Mas a partir de outubro eu acho que seria, vou usar até o termo sacanagem realmente, se eu fizesse o mesmo com os partidos do deputado e vice-versa dele com os partidos que não estão comigo ou não estiverem, mas que tem pelo menos uma ideologia montada, montou um grupo baseado nisso. Eu diria que se acontecer isso, o deputado vai estar comprando um cavalo de Troia, não vai estar ganhando. Vai levar o partido, mas vai levar com vício interno que pode ser muitas vezes nocivo ao grupo dele, porque a pessoa não tem ideologia e não tem como
tá num grupo que você não quer. Eu acho que seria ruim para a política itapirense e para ele. E vai demonstrar com isso o que eu estava dizendo para você no bastidor. Vai demonstrar que ele não mudou nada. Que ele vai continuar sendo aquilo que ele sempre foi na política. Ou seja, usa o jogo mais sujo possível para ganhar. E eu não faço parte desse perfil. Nós recebemos a informação, porque parece que já foi publicado, né, a comissão provisória, e ao que parece o novo presidente é o Água Suco, né, e o único que caiu fora dali foi o Avena, evidentemente em função da relação dele com a prefeitura, mas os demais, até onde a gente está sabendo, estão integrando o grupo de Munhóis. Basicamente assim, eu não tive esse acesso hoje de manhã. Basicamente, eu estava na inauguração do SAMU, eu tinha uma reunião até fora da cidade que acabou não se concretizando. Se for isso, eu não acredito que ele vá levar o partido como um todo, porque se manteve a mesma executiva, fica claro que é uma questão pessoal com a Avena. E se é questão pessoal, não vou discutir, é como eu disse para você, questão pessoal não se discute, lamenta-se. Tá certo. Então eu quero crer que não haverá mudanças. Se houver mudanças, nós vamos tratá-las como tal, como a gente já tratou na reunião de ontem. Mas serão bem-vindos nas outras reuniões. Já quero te adiantar que a gente já definiu uma nova reunião de trabalho para o dia 18 de abril, no mesmo local, porque a gente tem essa intenção desse grupo permanecer forte, unido e crescendo. Quem sabe até lá, vamos estar conversando com os outros partidos aí que já compuseram base de oposição na época e atualmente situação na última eleição. Nós vamos continuar conversando nessas reuniões, que são reuniões de trabalho para chegar num consenso, num denominador comum na hora que começar as eleições realmente, que seria só em julho. Quarta-feira nós recebemos aqui a Sônia, né? Foi uma entrevista muito boa, né? E eu acabei fazendo uma pergunta para ela que eu senti que ela mudou com relação a apoio de candidatos. Ela, claro, continua ligada a Alberto Mendes, mas já vi que essa ligação ela não é tão firme como parecia, tá certo? Eu senti uma certa tendência dela em buscar uma outra, encaminhar com você, senti isso, né? Tanto é que o meu artigo amanhã, tá? Quero até já te dizer já, o título é Manuel e Sônia, enfim juntos, tá certo? Eu até vou dizer para você que eu fiz ali uma ficção, né? Eu juntei todos os acontecimentos e montei uma história e que eu deixo claro que é uma ficção, né? A respeito dos acontecimentos que vão levar, que levariam então a um final com vocês dois, Manuel e Sônia, um prefeito, outro vice, até o final, né? Depois você lê, a gente comenta, mas é um trabalho de ficção, quero deixar claro desse chá, tá? Ou seja, eu estou admitindo que todos os acontecimentos não foram por acaso, né? Dentro dessa linha ficcionista, que eu gosto de vez em quando de explorar. Mas o fato de Antônio Carlos, dessa resposta de Sônia na entrevista, e Antônio Carlos com a filha dele, com a Maíra, estarem lá no seu lançamento, assim como Sônia e Antônio estiveram no lançamento de Alberto, você acredita nesse casamento? Olha, no caso da Maíra, da doutora Maíra, eu quero deixar claro que ela já fez parte da equipe de trabalho da campanha de 4 anos atrás. Ela é uma advogada competente, ela começou junto com a gente na época na questão eleitoral, a advocacia eleitoral, gostou, e eu já a convidei para fazer parte da minha equipe de trabalho a partir do momento que eu puder estar com uma equipe na rua, que eu tiver com uma candidatura solidificada e tudo mais. Então, a presença da doutora Maíra seria mais questão profissional realmente na questão eleitoral. Do doutor Antônio Carlos, eu confesso que eu fiquei feliz, eu não esperava a visita dele nessa reunião. E digo para você o seguinte, a democracia Itapira, em que pese em todo mundo alardear que não existe, ela existe dos dois lados. E a liberdade de expressão e escolha. Até eu acho muito importante ele ter ido, porque como ele já manifestou a intenção lá atrás de estar com o Alberto Mendes, e eu digo hoje que nós vamos acabar tudo unido, é minha posição, eu acho que isso vai acontecer. Eu gostaria que eles continuassem, porque se nós vamos estar todos juntos lá na frente, independente das reuniões que ele participar do Alberto, minha, ou de qualquer outro partido que possa integrar um grupo, eu acho perfeita. Então é saudável e eu acho que lá na frente vamos estar todos juntos sim, sem problema nenhum. Tá, mas pela questão que a Sônia está levantando agora contra o diretório e da forma como ela tem sido incisiva, me parece que ela e esse diretório não vão caminhar junto. Ou seja, para que ela venha a integrar
junto com o diretório, precisa acontecer alguma coisa. Eu senti isso. Ou uma intervenção, ou ela voltando para o diretório, alguma coisa dessa natureza. Mas caso isso não aconteça, imaginando que Sônia fique de um lado e o PT do outro, qual vai ser o caminho que você buscaria prioritariamente? O diretório ou o apoio de Sônia? Eu sempre vou buscar o caminho do consenso, é o que eu digo para você, vai unir todo mundo. Nós temos que aprender dentro da inteligência, unir os diferentes. Hoje existe uma divergência, até anteontem também a vereadora Sônia votaria contra as contas do prefeito e votou favorável. As mudanças podem existir. Eu não acredito que vai chegar no ponto de rompimento total, a minha visão é essa. E se tiver que eu fazer uma opção lá na frente, eu vou analisar a situação politicamente falando. Aquilo que for melhor para a pré-candidatura de Manuel Marques para o grupo, eu vou adotar. Eu vou adotar a postura que no momento certo, que é na hora da decisão, for melhor para o grupo e para a candidatura. Seja ficando com Sônia, seja ficando com o grupo. Se eu tiver que ter essa opção, tenho certeza que ela vai ser uma avaliação política de grupo, com os demais integrantes desse grupo, e qual será o resultado que a gente vai tentar visualizar no decorrer da campanha. E aí será feita a escolha, com certeza, independente de ser um ou outro, ela será tomada a decisão com toda tranquilidade e franqueza. Você tem conversado, parece, com uma certa frequência com o Alberto. E inclusive, essa semana, houve aí uma conversa um pouco mais longa. Vocês já estão conversando a respeito de uma possível união? Não, a realidade nós estamos conversando do cenário político. Comumente a gente se encontra no meu restaurante à frente, às vezes na praça ou algum evento, a gente fala da situação política. Todo mundo diz que tem que unir, é o que a gente ouve pela rua, e quando eu digo pela rua é no meio político. Porque eu ainda reputo que 85% da população não sabe nem o que está acontecendo em politicamente Itapira, não interessa. Só vai se interessar nos 3 meses da eleição. Esse é o meu ponto de vista. Sempre fui assim, sempre achei isso. E acho que a política de Itapira ela gira no torno de 15%. E esses 15% dividido entre situacionistas e oposicionistas. Então é muito pequeno para você ter uma avaliação fechada do acontecimento. Todas as vezes que eu e o Alberto conversamos, nós conversamos sobre a situação política. Porque nós temos um objetivo comum, que é ganhar as eleições do grupo de oposição. Que lá a única certeza que tem é que tem um grupo de oposição do outro lado. Certo. A situação ainda ela é indefinida, porque o Alberto se coloca como terceira via, mas fez parte do nosso governo, praticamente quase que um mandato inteiro. Eu não me coloco como terceira via, eu me coloco como candidatura não do governo, mas uma candidatura que integrou esse governo, que tem muitos erros, mas tem muitos acertos também, aliás, mais acertos do que erros. Então é uma candidatura que eu jamais vou negar o trabalho do governo, jamais vou negar que estive com o governo, mas também não vou dizer que sou uma terceira via, que estou contra tudo, jamais. Então é esse trabalho que eu venho conversando com o Alberto, quando a gente tem, que eu converso com a Cristina, com a Marli, com qualquer integrante do PDT, porque eu diria o PDT hoje, porque só está o PDT e o PSDC, eu acho, do Dourado. Isso. Mas a base maior é o PDT. Então, a gente conversa sobre a situação política. E conversando sobre a situação política, uma hora ou outra vai culminar numa possibilidade de uma união, e aí vai se discutir apoio, participação em governo, comprometimento em campanha, porque não basta, tem muita gente que quer negociar cargo. Eu prefiro negociar qual que seria a sua condição para o governo. O que você gostaria? Plataforma de governo. Qual é a sua ideia? Então, nós temos que primeiro chegar nas ideias o mais próximo possível. Mas isso não aconteceu em 2004. Em 2004 não aconteceu porque, na realidade, todo mundo era só um empenho, era ganhar do deputado Barros Munhoz e começar a mostrar para Itapira que haveria um novo grupo e uma nova forma de administrar. Então, você concorda que faltou um projeto político? Não concordo. O projeto político existiu, que era ganhar dele. O que faltou, talvez, num primeiro momento, porque cada um tinha a sua ideia, era ter juntado a ideia de todos para ter um projeto para a cidade. E aí, porque o projeto político era ganhar dele. Essa era a política. O projeto para a cidade, até não tínhamos como ter um projeto, porque nós não tínhamos acesso à administração. O próprio deputado nunca deu abertura, ninguém sabia como é que funcionava a prefeitura. Não se dá mesmo. Mas quando se discute uma democracia como você vê em outros países, às vezes até você vai participar do governo antes mesmo dele acabar, e aqui nem isso nós conseguimos fazer a transição. Então como é que você vai ter ideias de transição se você não fez? Então existiam ideias do que a gente achava que era certo e de que poderia ser feito e o que poderia ser melhorado na cidade. O que faltou é concatenar tudo isso num plano de governo e soltar para a rua. Eu, particularmente, não sou muito favorável a ficar soltando plano de governo, porque aí o outro lado copia, distorce, joga na rua de qualquer jeito para ganhar a eleição, e eu acho que plano de governo tem que ser coisa séria. E aqui, infelizmente, ainda não se trata como coisa séria um plano de governo. Ok. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos.
segundo bloco do Conversa de Gente Grande de hoje, que está recebendo Manuel Marques. Manuel, você tem dito que abre mão da sua candidatura a prefeito, desde que um nome novo una o grupo e tenha chances reais de vitória. Sinceramente, você acha que existe esse nome? Hoje eu não acho que exista, mas eu sempre sou uma pessoa que crê muito que possa aparecer. Quando eu digo gente nova, não precisa ser só do grupo, ele possa estar no meio da cidade, no meio do nosso grupo, ou até não no nosso grupo, mas com ideais parecidos, e de repente ser uma pessoa, e tem que estar afiliado, logicamente, senão ele não vai poder ser candidato a nada, mas sendo possível e aparecendo, eu mantenho minha palavra sempre. Eu já trabalhei, posso dizer, para o Dionísio Corradi, já numa campanha, já trabalhei para o próprio Alberto, na campanha do Alberto, trabalhei com o Toninho em duas e nunca fiz questão nenhuma de ser candidato. Eu gosto de deixar muito claro isso. Sempre fiz os bastidores, a coordenação. Eu só estou saindo como pré-candidato nessa eleição aqui, justamente por não achar mais alguém que eu acreditasse tanto que haveria a possibilidade de vitória, até porque nós aprendemos a ganhar do deputado, mas ele também aprendeu com as derrotas. E enquanto ele aprende com as derrotas, eu preciso estar muito mais rápido para poder continuar nas vitórias. Porque nós ganhamos as 4 últimas, que eu sempre dizer. Até outro dia eu disse que era 3. A partir da rejeição da conta que ele tinha como certo e nós revertemos, hoje nós dizemos que já ganhamos 4. Então quem está perdendo no momento é ele e eu espero que ele continue perdendo e a gente ganhando. Aliás, o meu artigo de amanhã foi incentivado nesse raciocínio seu, porque eu fiz lá uma ficção justamente em cima de uma situação para vencer essa próxima eleição. Mas isso a gente conversa depois. Sem problema. Como está a sua relação com o prefeito Toninho Bellini? Às vezes você transmite a sensação de a coisa não está muito bem. Você vê alguma possibilidade de rompimento com o prefeito Toninho Bellini? Existe alguma estratégia de afastá-lo do palanque? Você acredita que Toninho queira ficar fora da campanha? Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o meu relacionamento com o prefeito, eu gosto de deixar muito claro sempre assim, nós temos um relacionamento pessoal e um relacionamento político. O relacionamento pessoal nosso, nós temos um acordo desde o início, que a gente vai sempre manter a amizade e o respeito. Isso é ponto pacífico entre eu e o prefeito, em virtude inclusive de todas as coisas que acontecem na prefeitura, fora dela, dos comentários e tudo mais, até quando o próprio deputado chegava e dizia que eu era o prefeito de fato e ele de direito, eu chegava toda segunda-feira depois desse programa e perguntava: o que você quer que eu faça? Porque o respeito sempre existiu na vida pessoal. Politicamente falando, eu tenho bastante discordância do sistema do prefeito e não quer dizer que ele está errado, não. A minha forma de fazer política é muito diferente da forma de fazer política dele. Eu até muitas vezes digo para ele que eu gosto do estilo dele porque ele não perdeu a inocência na política. E eu, infelizmente, fui obrigado a perdê-la porque 2 mandatos de vereador batendo de frente com um deputado como prefeito nessa cidade, ninguém merece isso. Nem Manuel Marques, nem vereadora Sônia, nem ninguém. Mas é o caminho da política. Só que foi o caminho, como você está dizendo. Então, assim, politicamente nós temos divergências grandes, mas a gente vai se respeitando até o momento. Aí você faz a pergunta em relação a rompimento com o prefeito. Se houver rompimento, o único rompimento que poderá haver no nosso caso será político, jamais o pessoal. Sim, não, eu gosto de deixar claro porque aqui na nossa cidade é diferente. Rompe politicamente, já rompe pessoalmente, já vira uma guerra, já vira ódio. Eu consigo separar bem isso e o prefeito também consegue separar bem isso. Então, se houver alguma coisa, uma possibilidade de rompimento, é só se nós chegarmos no fim em posições totalmente antagônicas e aí será um rompimento político. Em que eu digo para você, eu acho que isso não vai ocorrer. Nós vamos estar todos juntos, independente das diferenças. Até hoje mesmo estive de manhã na inauguração do SAMU com ele, me trata com todo respeito, com maior carinho, maior dedicação, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Na pergunta seguinte você faz... Se existe alguma estratégia para afastá-lo do palanque? Não, jamais. Eu jamais afastaria Toninho Bellini do palanque. Acho que ainda é um dos melhores cabo eleitoral para qualquer candidato a prefeito na próxima eleição. E ele... tem interesse em participar da campanha? Olha, aí já, como eu digo para você, é uma questão pessoal. Eu acho que ele deve. Eu acho que um prefeito que fez o que ele fez pela educação no município, fez o que fez pela saúde, tem a questão do SAI, ele é o melhor garoto propaganda desse governo. Até nesse ponto eu gosto de deixar muito claro. As pessoas fazem um comparativo da pessoa do prefeito dele não aparecer em alguns locais. Mas jamais você vê alguém falar que a administração não vai bem, que a educação não vai bem, você não vê falar que a saúde não vai bem, você não vê falar, por exemplo, da retomada do SAI, ninguém critica. Então você não vê críticas ao prefeito, o trabalho do prefeito, a trabalho da administração como um todo. Você vê crítica... Né?
Não, mas são críticas normais que tem dentro da normalidade. Industrialização. Olha, nessa daí eu poderia discorrer N momentos e não é isso, mas no ponto de vista não é uma questão problemática. Você precisa ver qual é a ideia do prefeito. Da industrialização, a ideia desse governo foi trabalhar as indústrias da cidade antes de trazer as de fora. E não porque, como tu diz, precisa vir empresa de fora, precisa vir empresa de fora, e as pessoas sequer têm capacitação profissional para trabalhar nas empresas da Pira, que estão hoje trazendo gente de Mojimirim, Mogi Guaçu, Amparo, para trabalhar nas nossas indústrias. Então, pontos de visão na qual eu vou discordar. Inclusive, um dos pontos de campanha meu vai ser contra trazer empresa de fora no primeiro momento. Trabalhar a empresa do município fazendo ela crescer, porque ela não vai sair na madrugada, não vai largar gente na mão, não vai nos abandonar. E de fora, do jeito que vem, muitas vezes vai. Então são visões políticas, tá? Essas questões nós vamos deixar ter grandes oportunidades aí. Com certeza. Sônia Santos é comedida quando se refere a Martins, mas fica claro que ela e o vice não caminham na mesma trilha. Como você viu o lançamento da pré-candidatura de Martins? Sônia parece estar mais brava com o diretório do que com o Mino Nicolai, apesar dos acontecimentos. Você tem alguma percepção dessa situação? Olha, no meu ponto de vista, as diferenças que ela tem com o Martins, eu acho que é pelo fato desses 8 anos juntos dentro do mesmo governo, e eu olhando de fora como, vamos dizer assim, assistindo, né? Eu acho que ela entende no parceiro que o Martins deixou a desejar, enquanto vice-prefeito do PT no governo, uma relação melhor com o diretório. Também é verdade que o Martins só se aproximou mais do diretório nessa reta final do ano passado para cá, até onde nós sabemos, pouco se ia em reuniões do PT, pouco se participava das reuniões do PT local. Então a vereadora sempre se queixou disso. Até onde eu sei, poucas reuniões do PT aconteceram. Mas as poucas que tinha, mesmo assim ele não ia. Então ela sempre se queixou disso. Então assim, existe, lógico, ela mantém uma certa qualidade de trato com o vice-prefeito, eu acho que até pela educação do cargo, da idade e da história que eles têm. Mas eu vejo sim que há uma diferença na forma dela pensar em relação à postura do Martins hoje dentro do PT. Também não me cabe aqui comentar o PT. Tá? É uma questão deles. Mas você acha que essa candidatura, pré-candidatura, segue ou já está... Olha, eu particularmente olhando como política, eu acho que ela é um pouco tardia. Eu digo sempre e volto a dizer, quando nós estávamos lutando há um ano atrás para montar uma base de trabalho, uma equipe, um grupo, eu acho que faltou trabalho, inclusive do vice. Falei isso para o prefeito também naquele momento, porque eles tinham o poder na mão, estão embutidos de um cargo forte, onde o poder de convencimento de quem está no poder é muito maior do que do Manuel Marques, por exemplo. Tudo bem, era presidente da Câmara, mas conversando para trazer um pré-candidato, por exemplo, para vereador, conversar com o presidente da Câmara é ótimo, tá, mas conversar com o prefeito é melhor ainda, com o vice. Então eu acho que esse trabalho faltou lá atrás. E não digo só do vice, faltou também do prefeito no meu ponto de vista. Entendo as razões dele, ele pode ser que ele tinha outros afazeres, não cabe aqui discutir, mas politicamente esse trabalho faltou. Então, é por isso que eu acho que o pré-lançamento da candidatura do seu Martins é legítima, acho que ele pode postular, tem todo o direito, mas eu achei um pouco tardia, porque para postular uma pré-candidatura, você tem que costurar um trabalho, um grupo político, e eu, pelo que eu vi lá, simplesmente, nós somos candidatos e vamos procurar para conversar. Eu acho que tinha que ter acontecido o contrário. Primeiro procurados os partidos e depois, quem sabe, lançar uma pré-candidatura mais forte, inclusive já com apoio, como modéstia à parte nós estamos fazendo hoje com a pré-candidatura do PV, alicerçada em 4, 5 partidos, como você disse no seu tópico, pequenos partidos, de pouco tempo de rádio, mas de qualidade, de pessoas de brilho que vão realmente, vão vestir a camisa na linha de frente, se for necessário lá na frente. Tá certo. Fala-se muito, Manuel, que dentro da prefeitura tem muitas pessoas que não querem ver você nem pintado de ouro, nem junto com o Dourado. É brincadeira, Dourado. Eu aproveitei aqui. Isso é verdade? E para onde esse grupo irá caso tenhamos apenas 2 candidaturas, a sua e a do Paganini? Olha, Nino, dizer que é verdade eu também não poderia, porque ninguém teve a coragem de falar isso para mim até hoje. Eu, da mesma forma que você, eu ouço muitos comentários. Mas eu volto a dizer para você, são comentários de pessoas que só entendem a questão pessoal. Eu sou, acima de tudo, eu sou profissional. Se eu entender, por exemplo, amanhã depois, trabalhando com um irmão, com uma esposa, que ele não está rendendo, eu sou capaz de mandá-lo embora sem problema nenhum. Eu acho que se você recebe da prefeitura, o dinheiro é público, e eu estou lá para isso, eu acho que o primeiro plano que nós temos que ver é o profissional. Logicamente que você sempre tenta enquadrar o parceiro, o colega, o amigo que veio na campanha. Mas você fala uma, você fala 2, você fala 3, e não tem o retorno que você precisa, só existe uma forma, a troca.
O que as pessoas precisam entender é que quando você fala em troca de comando dentro de uma administração, não é a troca do partido. O partido, às vezes, numa negociação política, ele tem uma ou duas secretarias e ele indica os nomes. Mas eu acho que caberia muitas vezes a falar, olha, esse nome tudo bem, nós já tentamos, não deu, o partido, a vaga é sua, então indica outro nome. E muitas vezes eu fui mal interpretado, às vezes eu pedi simplesmente para o prefeito que deveria mudar um certo secretário, um diretor, de pasta, porque na minha opinião ele estaria numa pasta errada, ele teria que ir para uma outra pasta. E aí a pessoa já entendia que eu queria mandar ele embora, tal, e nem conversava comigo, saía tirando e falando. Então assim, eu acumulei inimigos? Não, eu acumulei pessoas que não entendem da política. Eu acumulei pessoas que vieram para trabalhar tecnicamente, e a gente fala até tecnicamente. Não adianta você falar para mim, Manuel Marques, que tem, por exemplo, um restaurante, ser cozinheiro, se a minha área é administrativa. Então, às vezes, o erro nem foi deles. Às vezes, o erro foi de quem colocou no lugar, ou às vezes até meu por indicação, ou até do prefeito. Mas eu entendo que nessa hora você tem que mudar. Então, eu acredito que angariei desafetos. Não inimigos, porque eu não trato nada no âmbito pessoal, sempre no profissional ou político. Mas eu ouço tal qual você. Existem pessoas que possam realmente discordar da minha forma de fazer política. E também nós não somos perfeitos, porque se fosse eu já era candidato, eleito e acabou. Então tem que ter divergência, por isso que nós somos divergentes do deputado e brigamos para mudar. E eu penso dessa forma surgirão outros. Na pergunta seguinte, se houver essas pessoas e você, para onde elas iriam, eu acho que cada um vai dar consciência política de cada um. Se eles ficarem mesmo num grupo de oposição, onde eu digo que a gente tem que unir, apesar das diferenças, e resolver as nossas pendengas dentro do nosso grupo, eu vou achar ótimo e vou estar apto a discutir com eles sem problema. Agora, se eles fizerem a opção, como alguns estão fazendo, ir para o lado contrário, eu já acho que eles já estão equivocados, porque aí só vão passar recibo que eu estava certo. Tá certo. Bom, acho que você já deve ter ouvido isso também, que pessoas ligadas a você, que estão na prefeitura, reclamam, às vezes, de perseguição dentro da própria prefeitura. Não sei se você já ouviu isso. Não, isso é comum. Aliás, a partir do momento que você mexe em interesse próprio, ele já se acha perseguido, ele já se acha que já estão me perseguindo. E, na realidade, você muitas vezes só mudou ele de lugar de trabalho porque você teve uma visão que ele não está produzindo. Tá certo. Você tem usado, continuando dentro desse assunto, a expressão que aonde você chega, você separa o joio do trigo. Não sei se você tem usado mesmo, chegou até os meus ouvidos. Você pode nos dizer alguns nomes do time do joio? Alberto Mendes, Pedro Boretti, Luiz Domingues, Dado Boretti, Beto Trevilinha, Antônio Carlos dos Santos, estariam no grupo dos joios? Não, eu particularmente não uso essa frase de separar o joio do trigo. Na realidade eu digo sempre que eu sou sempre um divisor de águas. Eu sou tão polêmico que quando eu chego eles se dividem sozinhos. Os que querem ficar comigo e os que não querem ficar comigo. Mas olha, cada caso, você citou N situações de nomes e muitas vezes eu paguei o preço por estar no governo e porque, como eu tinha uma figura forte de tomada de decisão junto ao gabinete, com a anuência do prefeito, sempre eu gosto de deixar claro isso, porque toda e qualquer decisão que eu tomava, ele estava ciente. Muitos nomes, por exemplo, eu nem participei. Quando o senhor Pedro Boretti saiu do governo, eu estava de licença que eu fiz uma cirurgia de vesícula. Foi quando ele saiu da promoção social e foi para a Guarda Municipal, se não me engano, no lugar do Coronel Almeida. O Luizinho Domingues não foi mandado embora, ele pediu demissão no ano de crise do governo, quando chegou em setembro não tinha mais dinheiro para a pasta dele. Ele disse para o prefeito que para ajudar o prefeito, então ele estaria saindo para ajudar o prefeito a diminuir despesas, que nós chegamos nos limites da lei de responsabilidade fiscal e tinha que mandar alguém embora. Depois, o fato dele não voltar, talvez seja pelo fato do Flávio Boretti estar fazendo um excelente trabalho à frente da pasta como diretor e viu-se naquele tempo que não precisava mais de um secretário, mas ele pediu demissão. O Dado Boretti saiu simplesmente da Recursos Materiais e foi para o SAI, que é a profissão dele. Ele é químico, não é comprador, não tinha área administrativa. Até o prefeito, acho que recentemente, falou alguma coisa desse tipo na entrevista. Mas ele saiu dali por sua causa. Mas se for por minha causa, ele tem que me agradecer, porque ele foi promovido a presidente do SAI, onde ele tem um orçamento de mais de 2, 3 milhões ano e não tem dado nem satisfação à prefeitura, porque ele tem autonomia total. Eu gostaria de ser perseguido dessa forma, onde a turma me tira de secretário e me coloca presidente do SAI. Se ele tem essa visão, eu lamento, mas ele foi para uma situação melhor do que ele estava, com certeza, do meu ponto de vista. Tá? Mas ele acabou sendo o pivô dessa reviravolta que acabou correndo com o PCdoB, que saiu da base. Aliás, você disse que nunca integrou a base, eles ficaram bravos com isso, né? Ou seja, nunca estiveram juntos, foram para Alberto Mendes e agora parece que está tudo certo para compor com o Paganini. A que você atribui essa reviravolta? Ideologia política do grupo deles.
Eu só posso perguntar isso para você, eu atribuo a isso e deixo para eles responder. Qual é a ideologia de um grupo que passou, saiu do grupo do Bellini, conversou com o Alberto Mendes e termina no colo do deputado Barros Munhoz? O dia que alguém conseguir explicar a ideologia política que tem esse grupo, talvez eu comece a entender um pouco política. Até aqui, eu acho que você, tendo uma ideologia, se eu não concordar como eu fiz, eu me lancei uma pré-candidatura. Eu não fui buscar um outro ninho, principalmente do meu concorrente. Eu lancei uma pré-candidatura, mesmo estando dentro do governo, por discordar de algumas atitudes do governo. Aí você tem ideologia. Eu tenho uma ideologia que eu acho isso, o PV acha isso, e aqueles que estão comigo acham isso. Eu jamais sairia desse grupo para integrar o grupo da oposição. Aí não é ideologia nenhuma. Aí eu volto a dizer que só pode ser por interesse. Certo. Aqui é uma questão... Bom, antes de eu entrar nessa última pergunta, eu quero perguntar para você, quer dizer, essa questão do tempo, né, que até saiu no Drops, ela acaba tendo um efeito psicológico importante, ou seja, de repente o grupo do Paganini com 70% do tempo, esse cálculo é meio aproximado, né? E você talvez fique entre 3% a 5%. Nesse caso, o PT e o PDT passaram a ter um peso importante nessa composição. Você está vendo dessa forma também ou não? Olha, eu seria o ignorante se eu dissesse que não é importante tempo de rádio, principalmente numa cidade que nem Itapira, que você não tem televisão. Hoje tem o portal do PCI, que é basicamente uma televisão via internet, mas eu não posso pensar dessa forma. Primeiro que, numa coligação normalmente, quando você faz, o pessoal já vem, não, porque nós temos tanto tempo, então os vereadores, o pré-candidato a vereador desse partido, já acha que ele tem o direito de tomar sozinho esse tempo, então não refrescou nada para os demais. É complicado esse negócio, né? Muito complicado. No segundo momento, tem o tempo para o prefeito, ótimo, mas eu volto a perguntar para você, se você não souber falar, de que adianta o tempo? Não adianta nada. Às vezes com uma palavra você resume toda uma história, e às vezes uma história inteira você não consegue sequer contar ela com todo o tempo do mundo. Eu até gosto... lembro do Enéas, né? Eu gosto até de dizer, e como o próprio Tiririca usou uma frase, ganhou com uma frase, o Enéas marcou a carreira dele com o meu nome é Enéas, e eu gosto até que tenha bastante tempo o grupo do deputado, porque lá só ele fala, então não vai adiantar nada, o que ele já fala eu já sei, e o que ele já fala todo mundo já sabe. Se ele continuar usando o tempo do jeito que ele usa, só ele falando e o candidato dele não falando nada, não vai mudar nada. O tempo do candidato dele vai ser igualzinho o meu, vai falar uns 3 minutos e ele vai falar o resto. Então, na realidade, eu vou concorrer, se tudo correr bem, contra o candidato dele, e não contra ele. Então, ele fala o que ele quiser e eu vou falar no tempo igual que o pré-candidato dele tem. Nós vamos ficar igualados, até porque ele mesmo consegue fazer isso. Tá certo. Agora, eu vou aqui para uma questão mais conceitual, né? O Novo Tempo entrou com o espírito de encerrar a carreira política de Barros Munhoz e o estilo de política que ele representava até então. A primeira tentativa, apesar das 2 vitórias eleitorais de vocês, politicamente Munhoz cresceu, né? Quer dizer, ele está hoje entre os grandes líderes do Estado, dizem até que em termos de nacionais, aí trabalhando e fazendo a questão política dele, influenciando inclusive na candidatura do Serra. Pela informação que nós recebemos, ele teve um peso decisivo, né? Então, ou seja, e aqui em Itapira, ele parece ter recuperado parte do prestígio dele, não só na eleição para deputado, com 75% dos votos, mas as pesquisas que eles dizem ter, o colocam que ganharia a eleição em qualquer situação, mas ele tem falado que não é candidato, né? O segundo ponto, que eu acho que é o mais complicado, é que apesar do Novo Tempo ter lutado contra, não ter, assim, eu reconheço que o Novo Tempo reconheceu que a população ensejava a democracia e manteve isso, né? Então isso é louvável. Mas vocês continuaram, desde o primeiro momento, a não respeitar, e esse respeito eu não estou falando de desrespeito ou coisa assim, mas assim, de não entender que existia uma parte da população, 30%, 40%, que integrava, que estava atrelada a Barros Munhoz, né? E continuaram mantendo a ideia da dicotomia, quer dizer, vocês alimentaram a dicotomia. Claro que ele também alimenta, mas vocês eram contra isso, né? Então, a pergunta que eu faço para você é, caso você seja eleito, né,
Você pretende manter nessa mesma linha de não se aproximar do deputado, de continuar alimentando essa dicotomia, ou você já começa a pensar diferente? Não, o pensamento é diferente, mas vamos começar desde lá de trás. Por exemplo, eu não concordo com a fala que nós queríamos encerrar a vida política do deputado Barros Munhoz. Na realidade, essa ideia era dos grupos anteriores ao nosso. Pessoal mais antigo, da oposição e tudo mais, que às vezes falava até no âmbito pessoal, até teve uma frase que eu quero sua alma, e ele aproveitou muito bem isso na rádio e tal. Na rádio e tudo isso. Eu, propriamente dito, nunca usei desse palavra. Eu quis sempre, e acho, e continuo querendo, que nós pudéssemos mostrar para Itapira que existia outra forma de administrar. Então nós queríamos interromper o sistema de mandar que o deputado... Ciclo. O ciclo não, é o sistema de mandar, mas porque ciclo é uma coisa e o sistema pesado de mandar como ele punha, que ele já também não tinha mais o controle, que as pessoas mandavam em nome dele, e isso acontece hoje também, às vezes as pessoas mandam em nosso nome, diz que nós mandamos e nem fomos. Acontece com o deputado também, as pessoas tomavam decisões, foi o deputado que mandou. E a fama é tão pesada que acaba ficando para o deputado, claro, e ele nem sabe o que acontece. Então deixar claro que nós nunca quisemos acabar com a carreira do deputado. No fato dele ter crescido nacionalmente e estadualmente, eu acho que ele não cresceu, ele sempre foi. Existem dois momentos de deputado: o deputado fora de Itapira e o deputado em Itapira. Fora de Itapira, eu não seria jamais egoísta a ponto de reconhecer que ele não cresceu. Ele é um político que tem uma expressão, tanto que é presidente da Assembleia, e eu costumo dizer sempre isso, e para alguns amigos dele, inclusive, que ninguém chega onde ele chegou comprando voto. Você chega comprando voto, às vezes, numa eleição para vereador e tudo mais. A deputado, ministro, tal, você tem que ter alguma coisa de bom. Pode ter muita coisa de ruim, mas para chegar lá tem que ter alguma coisa de bom. Eu só acho que ele nunca usou o que ele tem de bom para Itapira. Aí é que começa o deputado na política itapirense. O deputado é que sempre fez a divisão. Quando ele perdeu as eleições, eu não me lembro dele ter ido na rádio e dito assim: olha, estou à disposição desse grupo, podem me procurar, que eu quero ajudar Itapira e tudo mais. Muito pelo contrário, ele foi ser subprefeito de Santo Amaro, não passou sequer a faixa para o prefeito Toninho Bellini, numa posição totalmente antidemocrática, porque aí ele passaria a mostrar que ele realmente também aceitava a mudança que estava vendo. Quis distorcer a imagem de uma eleição muito bem vitoriosa, onde dizendo que até Madre Teresa de Calcutá teria perdido aquela eleição, que era um vento que passou. E então, assim, quem continuou fazendo com que houvesse a divisão na cidade foi o próprio deputado. Aí ele veio, tanto que naquele ano ele teve 20 mil e quase 21 mil votos para deputado. Na época saiu o Flávio Pavinato e o Mino Nicolai, tiveram mais em torno de 6 mil. Então eu digo para você, ele não cresceu na cidade com 28 mil votos. Na realidade, não teve nenhum candidato da cidade que pudesse tirar os 6 mil votos. E não estou falando isso para você, eu sempre preguei isso e já falei para você em outras entrevistas. Se tivesse um candidato da situação, ou que fosse contra o deputado na eleição para deputado aqui, ele teria seus 22, 23 mil votos, não passaria disso, os outros 5 ou 6 ficaria com essa outra pessoa. De crescimento real seria de 21 para 22, 23. Isso seria um crescimento real que ia refletir basicamente o crescimento também do eleitorado aqui em Itapira. Agora, ele cresce politicamente a nível de Estado e diz que nós não pedimos. Uma pessoa que ficou 30 anos em Itapira tem por obrigação saber tudo que a cidade precisa. E tudo que ele mandasse para a cidade nós queríamos. Tanto que tudo que ele mandou alguns asfaltos nós pegamos, ele mandou a ITEC, nós demos o terreno. Houveram várias parcerias em termos de PPA e tudo mais. Por que nós vamos pegar uma ITEC e não vamos pegar uma FATEC? Por que foi uma FATEC para Mojimirim, a mando do deputado, e para Itapira veio uma ITEC? Por que não foi o inverso? Se ele é deputado de Itapira e deu 28 mil votos, enquanto Mojimirim deu 10 mil, por que ele mandou a FATEC para Mojimirim, não mandou a FATEC para Itapira e inverteu, mandasse uma escola técnica para Mojimirim? Então, na realidade, o deputado também sempre trabalha tentando dizer que nós não queremos, que não é verdade, tudo que ele mandou nós pegamos. E na minha opinião, ele não cresceu em Itapira, popularmente falando. Lógico que se ele vier candidato hoje, ele tem um peso político de 30 anos, tem muitos favores prestados na cidade. Por isso que vai ter aquela turma que é totonista, que a gente fala totonista, e enquanto ele for vivo, esse pessoal vai estar com ele, porque é uma pessoa que já vem junto. Seria muito ruim se fosse diferente. As pessoas têm que ter gratidão por aquilo que faz. Então, como vai quando o Toninho Bellini sair, terão os belinistas de carteirinha que foram, de uma certa forma, se sentiram ajudados por esse governo Toninho Bellini. Então, eu acho que essa divisão que se prega parte mais do deputado do que a gente. E no fim, logicamente, que quem bate esquece, quem apanha não, e nós apanhamos muito, fica muito difícil também você virar e dar a cara do outro lado para ser batida novamente. A gente sempre tem medo do revés.
Mas eu não tenho problema nenhum com ele, eu cumprimento em todas as festas que ele está, você já foi testemunha disso. Faço questão da hierarquia, que ele é presidente da Assembleia, eu sou apenas presidente da Câmara, mas a gente mantém a questão pessoal separada. Politicamente ele tem o grupo dele, eu tenho o meu, mas se amanhã depois eleito precisar, vou sem problema nenhum pedir para ele. E se ele não atender, vou criticá-lo. E se atender, vai ser elogiado. Agora, o que não dá, por exemplo, só para fazer um comparativo, simplesmente ele manda 2 milhões para o asfalto de Itapira, já determina qual rua que vai ser asfaltada, ele não vive o dia a dia na nossa cidade, então tem muita rua que ele mandou asfaltar, e o pessoal, mas por que asfaltou aquela e não asfaltou a minha rua? Asfaltou aquela porque o deputado mandou a verba pré-destinada para aquela rua, então nós não podíamos mudar. Mesmo assim, nós aceitamos e fizemos aquela rua. Nós podíamos dizer, não quero porque não é essa rua que precisa, é a outra. E aí o que temos que fazer? Estamos gastando aí quase 2, 3 milhões, asfaltando bairros inteiros, e não uma avenida ou outra. Nos bairros populares, onde precisa, o governo Belino está fazendo, e bom, sem cobrar nada. Então, quem mais prega as diferenças, quem mais faz com que haja diferença politicamente em Itapira ainda é o deputado. O peso maior da política é ele, caberia a ele o primeiro passo para a mudança. Não adianta falar, ninguém me compreende, ninguém me quer. Ele gosta que fique massageando o ego dele. E nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém. Nós estamos aqui para ser profissionais, trabalhar em prol de Itapira, ele no lugar dele, nós no nosso, e se possível, junto quando necessário e quando não dá separado, mas sempre para o bem de Itapira. Isso que é importante. Então, mas no seu caso, vamos admitir assim, na hipótese de ser eleito, você faria alguma gestão para tentar, independente da vontade dele, né? Aí eu estou perguntando como cidadão, faria alguma gestão para acabar com essa dicotomia ou você permitiria que a coisa continuasse desse jeito? Não, Nino, perfeitamente. Eu entraria em contato, pediria. A única coisa que as pessoas precisam entender, e vai ser muito difícil mudar isso ainda em muitos anos, eu não preciso sentar numa mesa e dar um sorriso para ele para fazer um pedido. Claro. Basta eu enviar um ofício da prefeitura, salientando todas as necessidades, o porquê, protocolar lá com ele, e a partir do momento que eu ele conseguir lá, se tiver que assinar o convênio junto, assinar. O que as pessoas precisam entender é que nós não precisamos estar sentados na mesma mesa, Sim. Não precisamos tomar uma cerveja, um uísque, um guaraná junto, e muito menos almoçar junto para poder ir bem à cidade. A cidade pode ir bem, cada um fazendo a sua parte, sem sentar junto, porque eu gosto de dizer sempre, o meu problema com ele hoje não é político, é mais pessoal. Um deputado que quando o prefeito se dignou a perseguir a minha esposa para me atingir, para mim não vai ser digno nunca. Então isso eu não vou conseguir esquecer. Eu espero que os outros esqueçam algumas coisas, ou pelo menos não que não haja. Mas no meu caso específico, isso não vai se apagar. Certo. E isso eu falo e provo, por isso que eu falo abertamente, está gravado, porque ele não tem coragem de desmentir aí, porque ele fez isso. Pode ser num momento de fraqueza, pode ser no momento que ele ficou muito bravo com alguma coisa que eu tenha feito enquanto vereador, mas atingir uma família, um filho, uma esposa ou qualquer familiar seu para te atingir politicamente, isso eu não vou permitir nunca, não vou admitir, não só com a minha família, com qualquer uma que ele faça, ele já torna inimigo dele automático. Então o meu problema com o deputado é questão pessoal, para que a gente não tenha um envolvimento pessoal. Poderíamos até ter, se isso não tivesse ocorrido. Mas como ocorreu, dificilmente isso vai ocorrer. Mas temos condição de ter um envolvimento político em prol da cidade, onde eu posso enviar pedidos a ele, e ele conseguir para Itapira, participar da inauguração, ele de um lado do palanque ou do outro, se possível, e a gente trabalhar em prol da cidade. Isso é possível fazer sem problema nenhum. Perfeito. Bom, para variar, o nosso tempo já estourou completamente. Eu quero deixar um tempinho para as suas considerações finais. E agradecer a sua presença, o convite, ao nosso convite. Olha, Nino, de fato, eu só queria agradecer também o convite, é sempre um prazer estar aqui, eu procuro aproveitar todos os espaços que existem na cidade para que eu possa chegar até a população e dizer à população e a vocês que eu vou estar sempre à disposição da forma mais democrática do mundo, que eu tenho tentado colocar na Câmara com transparência total, continuamos fazendo a transmissão via internet que foi iniciada pelo ex-presidente, que é o Paulão. Colocamos o Consulta Pública, estamos esperando algum momento decisivo do Consulta Pública para colocar novamente na rua. E eu quero dizer que eu estou todos os dias na Câmara, depois das 3 da tarde até as 5h30, dou plantão lá. E as pessoas que precisarem ou quiserem me procurar, eu estou à disposição lá. E muito obrigado aos ouvintes aí por perder um tempo ouvindo a gente e ouvir o que a gente pensa em prol da cidade, porque vai ser muito importante que eles saibam quem é o Manuel Marques de verdade e não muitas vezes aquilo que falam do Manuel Marques na cidade. Esse sou eu, e se quiser ir mais a fundo numa conversa, basta me procurar que eu tenho o maior prazer de atendê-los. Certamente. Nós estamos ainda na fase de começar a esquentar, né, a campanha. A nossa intenção aqui como um órgão de imprensa e de internet é participar ativamente desse processo. Então,
A nossa ideia é chamar vocês, todos os pré-candidatos, não vamos fazer nenhuma diferenciação a ninguém, mas o que nós queremos, assim, sentar e discutir política. Outros jornalistas da cidade, pessoal que é envolvido com isso, deve participar conosco sempre que a gente tiver algum projeto nesse sentido. E é claro que aqui nós vamos contar com a presença de todos. Eu encerro então o programa Conversa de Gente Grande de hoje, lembrando que dentro de até amanhã essa entrevista estará na íntegra, disponível para quem não pôde nos acompanhar nesse momento, e agradecer a companhia de você, internauta. Muito obrigado e até lá.